Bem, jovens, vamos falar sobre o tráfico negreiro, o fim do tráfico negreiro e a lei de terras e a chegada dos imigrantes no Brasil. É verdade. No século XIX, ainda duas grandes nações na América ainda tinham escravos. Os Estados Unidos na América do Norte e o Brasil na América do Sul. Ainda tinham escravos. E isso deixava o Brasil isolado do comércio exterior, a pressão da Inglaterra em relação aos países que ainda tinham escravos, os países que esvaziavam a África, tirando a população de lá, que não era de interesse dos ingleses que isso acontecesse. Eles não tinham interesse nisso porque eles tinham propósito no território africano. Inclusive explorar recursos do território africano e usar a mão de obra africana para isso, né? Estava em plena revolução industrial, é verdade. Então, estava proibido o tráfico negreiro, determinação da Inglaterra. Mas o Brasil ia lá buscar, e o imperador preocupado que os navios brasileiros fossem capturados, porque os ingleses ameaçavam, aqui no Brasil vai surgir a lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Eusébio de Queiroz, ele era um jurista, formado em ciências jurídicas, e ele chegou a ser ministro da Justiça no Império. Então, essa lei foi criada por ele, por Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o tráfico de escravos da África. Esse é. Porque a partir do momento que foi proibido, deixou de ser o comércio de escravos, passou a ser o tráfico de escravos. E esse tráfico ficou proibido. Ficou proibido. Então isso resultou em uma transferência de escravos no Brasil. Ou seja, se uma região do Brasil tem seus escravos que atendem às suas atividades, e como a região que hoje se chama Sudeste, mas na época não existia esse nome não, viu? Nem Nordeste nem Sudeste eram termos usados. Esses termos só vão existir com a divisão do IBGE, já no século XX. É quando esses termos vão aparecer. Bem, mas se tratando de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, né? Se tratando desse local, alguns escravos eram transferidos para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para trabalhar na lavoura do café. Eles eram transferidos, havia esse processo. Né? Esse processo. A escravidão continuava. E essa escravidão, ela satisfazia os interesses dos liberais, né? E dos conservadores também. E o império estava tentando atender a essa elite. Então permanecia a escravidão no Brasil. Uma escravidão que mesmo depois da lei do tráfico, que foi em 1850, deu Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico, ainda levou até 1888, né? Então foram o quê? 38 anos ainda para ocorrer a Lei Áurea. Já no finalzinho do Império, né? No outro ano vem a proclamação da República e os militares tomam o poder do imperador Dom Pedro II. Bem, então isso só vai acontecer mais tarde, né? Essa libertação dos escravos. Bem, Jorge, quem vai substituir a mão de obra do escravo? Até porque vai faltar escravo no Brasil. Se o tráfico está proibido, né? Se o comércio foi proibido, então vai faltar escravo. Mesmo assim, tinha senhores de engenho que contratavam traficantes para ir na África, trazia para cá, só que não chegava no porto do Recife, porque era proibido, né? Então eles iam para o litoral, como o litoral sul, Sirinhaém, por exemplo, né? Rio Formoso, e ali desembarcavam. O navio ficava afastado, né? Porque ali não tem porto, ficava afastado e eles desciam em barcos menores e eram levados para a praia e distribuídos com os senhores, né? Então tinha esses compradores de escravos.
É verdade, acontecia isso, né? Bem, quem vai subir a mão de obra? Aí vem a ideia do império. A ideia seria trazer europeu para cá. Estava tendo conflitos na Itália, na Alemanha, questões internas no país, né? Os reinos que estavam se formando no século XIX. Então, algumas pessoas estavam com problemas como desemprego, passando fome, e veio a proposta deles virem para o Brasil. Aqui teriam casa, aqui teriam salário, né? Então, então aqui, lá no Brasil vai ter uma vida próspera. Mas não foi assim. Na chegada aqui, trataram até como eles tratavam os escravos. Porque os senhores, donos dos engenhos, dos cafezais, eles estavam acostumados a tratar escravo, né? Homens livres, ele não estava acostumado com esse tipo de mão de obra. Aí, então, esse pessoal não aceitou trabalhar dessa forma e voltaram. Alguns voltaram para a Europa, né? Nem todos ficaram aqui. Bem, havia também uma questão que era do branqueamento. Havia um pensamento que o branco europeu ia trazer conhecimento tecnológico, conhecimento intelectual, eles seriam capazes de trazer o desenvolvimento para o Brasil imperial. Então era importante substituir essa mão de obra. E outra coisa, eliminar o escravo, eliminar o negro, era a proposta, né? Para branquear a população. Veja a proposta aí. Então, em primeiro lugar, eles queriam quem fosse de uma língua neolatina, derivada do latim, o italiano, por exemplo, católicos, porque a religião aqui era o catolicismo. Então, de início, eles queriam assim. Então, vieram italianos, vieram espanhóis, vieram mais portugueses, mas vieram também alemães, né? Mesmo diferente, culturalmente diferente, mas eles vieram para cá, para o Brasil. Antes deles chegarem, o governo se preocupou com a questão das propriedades. Então ele resolveu logo regularizar as propriedades. Aí vai ser criado também, em 1850, a Lei de Terras. E essa Lei de Terras vai proibir a posse por ocupação. Então, ocupou a terra e ali desenvolveu aquele local, seria o proprietário daquela terra. Então isso vai acabar. E o governo vai vender lotes de terra no Brasil. Quem quiser comprar precisa, claro, ter condições para comprar, ou quem quiser ter uma terra vai precisar comprar. Comprar do governo. Né? Então ele começa a organizar. Bem, a gente sabe que quem pôde comprar? Os ricos, a elite, que cada vez ficou com maior porção de terra e cada vez mais rica, oprimindo o outro camponês, né, que passou agora a trabalhar para ele. Antes tinha um sítio, mas foi tomado porque ele não teve condições de comprar e agora está na mão de um rico proprietário de terra, bem, que vai assumir esse poder. É verdade. Então, jovens, vocês viram aí nesse vídeo um comentário sobre o fim do tráfico negreiro, aquele tráfico atlântico da África para o Brasil, a lei de terras para regularizar as propriedades e um processo migratório dos europeus para o Brasil, ok? Bem, então, espero que vocês tenham uma compreensão e voltaremos em sala de aula para conversar mais sobre esse assunto, ok? Então, até mais e até uma próxima aula, se Deus quiser, tá? Tudo bom, pessoal?